ver aqui mais. A Lucimari. Oi, Cleice, tudo bom? Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo ótimo. Então tá, pessoal. Ju, minha parceira, quanto tempo, Ju? Professora Bel, que entrou aí também. E arrasou Olá, no primeiro gente. dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bom aí? certo. Todos tranquilos? Tudo certo. Cadê o Cadu, Ju? Coloca o Cadu aí para assistir também. Já já ele está entrando aí, ele está em Congonhas, mas ele vai acompanhar lá do aeroporto. Oh, meu Deus. Tá certo. tá em Ribeirão, Ju? Tô em Ribeirão. Oh, coisa boa. Saudade de você. Muito tempo que eu não Também. te via. Um beijo grande para você e para a Beijo família. para pequena também, tudo. Obrigada. Então tá, pessoal. Hoje, então, vamos começar, já é 8 horas. Hoje é o último dia do nosso workshop, né? Esse nosso workshop tem o objetivo de promover o nosso curso de pós-graduação, né? A gente está amanhã começando com a 4ª turma. Então, quem ainda tiver interesse, dá tempo ainda de se matricular, ter mais informações. Vou deixar as informações no chat. E queria apresentar aqui o Luiz Spanner, que é uma autoridade na parte de safety aqui no Brasil, todo mundo conhece, né? E queria agradecer bastante pelo convite, Spanner, e bastante pela oportunidade de você estar aqui, e a gente se sente muito lisonjeado, e com certeza vai agregar muito para todo mundo, e passo a palavra para ti, para fazer a apresentação. Ô, Felipe, muito obrigado pelas gentis palavras aí, mas estou muito longe. Sou um mero aprendiz aí. Segurança operacional a gente aprende a cada dia, com cada conversa, com cada um que vai passando na nossa vida, né? Então, eu que agradeço primeiro o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, participando aí desse evento. Você sabe que eu sou um fã de carteirinha aí da pós, né, da turma de infraestrutura aeroportuária, e prova disso é que eu sempre incentivei todo o meu time, todos os meus meninos e as minhas meninas aí a participarem e tudo, porque a segurança operacional ela começa, na parte de aeroportos, começa com a infraestrutura. A gente não pode falar de safety sem começar a falar de infraestrutura. Então, eu que agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos aí que vieram, participaram aí os 3 dias e chegaram aí para mais o último dia aí para a gente conversar um pouquinho. Então, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Spanner. Atualmente eu lidero a área de safety, de segurança operacional da concessionária CCR Aeroportos. Né? CCR Aeroportos hoje somos responsáveis aí pela operação de 20 aeroportos, tanto no Brasil quanto no exterior. Aí temos 17 aeroportos no Brasil, mas 3 fora do país aí. E antes da CCR, né, a CCR foi criada, CCR Aeroportos, né, foi criada ano passado. Antes da CCR eu tive a oportunidade de passar aí mais de uma década dentro da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, com a parte de, sempre trabalhando com a parte de infraestrutura aeroportuária. Antes disso, tive algumas passagens aí pelo Ministério da Infraestrutura, alguns outros, sempre trabalhando também na área de infraestrutura. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Vamos ter um bate-papo, uma conversa bem bacana, para a gente deixar logo o tema bem exposto, né, Felipe? Como o tema da pós-graduação em infraestrutura aeroportuária, eu combinei com o Felipe que eu não ia falar de SGSO. Então, o foco da nossa conversa hoje aqui vai ser a influência da infraestrutura aeroportuária na segurança operacional. Então, como é que esses dois itens se relacionam, como é que eles conversam e como é que a gente gerencia a segurança operacional e o quão importante a infraestrutura aeroportuária é para essa gestão eficiente. Eu vou compartilhar minha tela. Por favor, me confirme quando estiver no visual de vocês aí, por favor. Pode deixar.
Estamos vendo. Está na tela? Está na tela. Ah, Ok. legal. Beleza, então, pessoal. Então, como eu falei, né, o tema da nossa conversa vai ser a influência da infraestrutura aeroportuária na segurança operacional. Eu preparei aqui um sumário apresentando um pouquinho dos pontos que a gente vai conversar. Uma breve introdução revisitar alguns conceitos aí, depois falar um pouquinho de gerenciamento de risco, depois falar um pouquinho de como é que a infraestrutura e o gerenciamento de risco conversam entre si, depois apresentar aí o grande desafio que a gente tem relacionado à infraestrutura e terminar falando um pouquinho sobre segurança e conformidade e depois abrir um espaço para a gente tirar algumas dúvidas e os comentários gerais. No decorrer da nossa conversa, eu vou abrir um espaço para quem tiver alguma pergunta, alguma coisa que quiser acrescentar aí, né, no nosso bate-papo. Peço, por favor, Felipe, o seu apoio aí. Se alguém tiver alguma pergunta, levantar a mão, alguma coisa, pode me interromper aí para passar, beleza? Então, entrando no nosso primeiro ponto, né, na introdução, alguns conceitos relacionados à infraestrutura. Aqui é mais para a gente nivelar a turma, que eu não sei quem já participou dessa conversa, desse bate-papo, mas o primeiro conceito é o conceito de infraestrutura aeroportuária. Então, infraestrutura aeroportuária é a área da infraestrutura de transportes que aborda os aspectos relacionados à concepção, planejamento, operação e construção. Eu gosto muito de trazer esse conceito porque ele envolve 4 aspectos. Quando eu falo de infraestrutura aeroportuária, eu falo de conceber, eu falo de planejar, operar e construir. Tá? Então, é importante lembrar sempre desses 4 verbos quando a gente fala da infraestrutura aeroportuária. Não adianta eu focar só em construir, sem conceber, sem planejar e sem pensar como é a minha operação. Não adianta eu pensar só em conceber e planejar e não ver como é que isso vai operar e como é que isso vai ser construído. Então, quando eu falo em infraestrutura aeroportuária, eu preciso pensar nesses 4 verbos. Conceber, planejar, operar e construir. Eles andam juntos o tempo todo. E a infraestrutura aeroportuária aborda isso. Uma outra definição aqui, só para a gente separar a questão do aeródromo. Então, o que é um aeródromo? É uma área delimitada tanto em terra quanto em água, destinada a pouso, decolagem e a movimentação de aeronaves. Então, um aeródromo, eu estou falando ali da minha pista de pouso e decolagem, ou da minha área de pouso e decolagem, se for na água, e a minha área de movimentação. Quando isso é destinado exclusivamente para helicópteros, eu estou falando dos helipontos. Então, o meu pacotinho são as pistas, os helipontos e os espaços que recebem os hidroaviões ou os aviões anfíbios. Tudo isso é um conceito de aeródromo. E do conceito de aeródromo, a gente parte para o conceito de aeroporto. Então, o aeroporto são aeródromos públicos. Vou fazer um parêntese aqui. Aeródromos públicos são aqueles aeródromos que têm como destinatário a prestação do serviço público de transporte aéreo. Eu tenho aeródromos que são públicos e aeródromos que são privados. Os privados são aeródromos que são utilizados de maneira privativa pelos seus proprietários e que não pode ter uma exploração comercial. Aeródromos públicos são aqueles vinculados ao serviço público de transporte aéreo, que pode ter uma exploração comercial e são utilizados aí para aviação comercial de passageiros. Então, um aeroporto é um aeródromo público dotado de instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e cargas. Então, sempre tem aquela máxima, nem todo aeródromo é um aeroporto, mas todo aeroporto é um aeródromo. Então, é importante a gente ter esse conceito. Quando eu estou falando de infraestrutura aeroportuária, se a gente voltar lá na definição, eu estou falando dos 4 verbos, do conceber, planejar, operar e construir um aeródromo. Beleza? E pegando nesse pacotinho aí, os aeroportos entram de tabela nesse pacote como um todo. Aqui eu coloquei só a título de visualização, das principais infraestruturas relacionadas a um aeroporto. Então, o aeroporto ele é dividido aí em lado ar e em lado terra. Lado ar, tudo aquilo que é área restrita, que fica aqui para frente da cerca operacional que limita a diferença entre lado ar e lado terra. Então, a cerca operacional é o meu limite. Em volta, como a professora Bel explicou, eu tenho a asa, que é a área que fica num raio de 20 quilômetros, e eu tenho toda essa infraestrutura aqui.
junto com a torre, junto com tudo isso. Entrando um pouquinho no lado A, que é o lado que está envolvido com a segurança operacional, eu tenho aqui as principais infraestruturas de lado A. Então, eu tenho a minha pista de pouso e decolagem, né? A minha faixa de pista e a minha faixa preparada, as minhas rezas, né? O professor Juliano Capucho falou muito bem ontem, sobre as nossas pistas de táxi, né? Que tem toda a movimentação de aeronaves entre a pista e o pátio de aeronaves. Então, esse é só um overview geral para a gente colocar todo mundo na mesma página, digamos assim, sobre o que é a infraestrutura aeroportuária, o que é um aeródromo, o que é um aeroporto e quais são as suas partes constituintes. Saindo do conceito, né, de aeródromo e aeroporto, eu entro no conceito de segurança operacional, já que a gente vai conversar sobre a influência da infraestrutura na segurança operacional. Eu trago aqui o conceito de segurança operacional, que é o conceito que está no nosso RBAC 153, que é o RBAC de operações aeroportuárias, né? Segurança operacional é o estado no qual o risco de lesões a pessoas ou danos a bens se reduz ou se mantém em um nível aceitável ou abaixo deste por meio de um processo contínuo de identificação de perigos e gestão de riscos. Eu sempre destaco essa palavrinha aqui, é um estado, porque segurança operacional ela não é algo tangível. Você não pega a segurança operacional. Você percebe, você provê a segurança operacional por vários meios, e isso é um estado dentro do seu aeroporto, onde os seus perigos e os seus riscos são devidamente gerenciados. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de não gerar lesões a pessoas ou nenhum danos a nenhum dos bens. Então, é importante ter esse conceito de segurança operacional como algo intangível. Não é algo que a gente vai na prateleira e pega. Não é algo que a gente chega no aeroporto e fala, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar, deixa eu tocar. Não. Segurança operacional é algo intangível, é algo perceptível por meio de uma cultura que você provê ali e implementa por uma série de ações e de fatores que a gente vai ver mais para frente. Derivando aí o conceito de segurança operacional, eu tenho o conceito de gestão da segurança operacional. E o que é essa gestão? É quando você desenvolve e implementa medidas apropriadas e efetivas para realizar a mitigação dos riscos de uma forma proativa. Ou seja, eu preciso prover a segurança operacional para que o meu aeroporto tenha esse estado que eu falei em relação à segurança. E quando eu faço uma gestão dessa segurança, significa que, para poder prover esse estado, eu implemento uma série de medidas de uma forma proativa, ou seja, de uma forma onde eu não estou sempre correndo atrás do prejuízo, onde eu sempre me antecipo para poder implementar ações para conseguir um nível aceitável de segurança. E por meio do que eu provejo essa segurança operacional e faço essa gestão da segurança operacional? Por meio da infraestrutura, por meio de equipamentos e sistemas, por meio de documentação e manuais, por meio de processos e procedimentos, por meio dos recursos humanos disponíveis e por meio do treinamento e capacitação. Então, gerenciar a segurança operacional, eu utilizo de todos esses instrumentos. Ok? Esse foi um primeiro overview, alguns conceitos iniciais, só para a gente fazer um nivelamento da turma, para todo mundo estar por dentro desses conceitos básicos aqui. Todo mundo junto comigo? Todo mundo ok? Posso seguir? Opa, manda bala. Beleza. Então vamos lá. Saindo dos primeiros conceitos iniciais, aí, pensando em aspectos, né, de infraestrutura e de aeródromos, aeroportos e segurança operacional, eu entro agora no gerenciamento de risco e nos elementos de gerenciamento de risco. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ver aqui é a questão do perigo. O que é um perigo? O perigo é o quê? Uma condição, um objeto ou uma atividade que tem o potencial de causar lesões às pessoas, danos aos bens, né, perda de pessoal ou redução da habilidade para desempenhar uma determinada função. Então, para que eu veja e enxergue um perigo, eu preciso estar sempre com um olhar atento, olhando a minha operação como um todo. E é muito importante eu ter a diferença e saber sempre a diferença entre o que é o perigo e o que é a consequência de um perigo. Um perigo é tudo aquilo que tem um potencial de causar dano.
A consequência do perigo é o resultado daquele perigo. Ou seja, eu tenho algo que pode causar um dano. Quando esse dano realmente é efetivado, eu tenho aquela consequência. Né? Então é importante a gente pensar de maneira bem simples. Né? Eu tenho, por exemplo, a existência do jet blast de uma aeronave num pátio de estacionamentos. Pode ser um perigo. A partir do momento que eu passo perto desse jet blast e ele tomba o meu equipamento e isso gera algum problema no meu pátio, isso foi uma consequência. Então, eu tenho o meu perigo e eu tenho a consequência que é o resultado de um perigo. E a partir do conceito de consequência do perigo, eu tenho o conceito de risco. O conceito de risco é quando eu avalio as consequências de um perigo em termos de probabilidade, em termos de severidade. Ou seja, quando eu estou falando em risco, eu pego aquela consequência e mensuro ela em termos de probabilidade, ou seja, qual a chance dela acontecer, e em termos de severidade, ou seja, qual o impacto que ela pode causar caso ela aconteça. Então é importante sempre pensar que eu tenho 3 conceitos. Perigo, tudo aquilo que pode causar dano. Consequência do perigo é o resultado daquele perigo. E um risco é a avaliação dessa consequência em termos de probabilidade e em termos de severidade. Ou seja, em termos de chance de acontecer e do impacto quando ela acontece. Tá? Então, de uma maneira geral, amarrando esses 3 conceitos, na segurança operacional a gente identifica perigos para que a gente possa enumerar as suas consequências e, a partir de enumerar essa enumeração de consequências, a gente consiga levantar quais são os riscos associados a esses perigos. Ok? E agora entra a parte da segurança operacional. E a gente tem que ter isso em mente. Segurança não é a ausência de riscos. Né? Muito pelo contrário. Se não tiver risco, não tem por que a gente falar em segurança. A segurança só acontece quando a gente já tem algum risco assumido, algum risco associado. E agora eu revisito o conceito de segurança operacional, onde a gente coloca lá. Segurança operacional é o quê? É o estado, como eu já comentei, no qual o risco de lesões a pessoas ou danos aos bens se reduz ou se mantém em um nível aceitável ou abaixo deste, por meio de um processo contínuo de identificação de perigos e gestão de riscos. Ou seja, quando eu falo de segurança operacional, quando eu falo de segurança, eu estou intrinsecamente falando que a minha atividade impõe riscos e eu assumo esses riscos, mas eu gerencio esses riscos de forma que eles ficam reduzidos a um nível aceitável, tá? Ou abaixo deste. Então tem a figurinha aqui que demonstra muito bem isso. Intolerância ao risco, ou seja, quando eu não estou tolerando nenhum risco, eu não tenho a minha atividade, eu não tenho a minha operação. Então eu não preciso de segurança. A partir do momento que eu assumo o risco, ou seja, eu tirei a minha âncora aqui e resolvi voar, eu preciso fazer um balanceamento de risco. Eu preciso fazer uma gestão desse risco e isso está intrinsecamente relacionado à segurança operacional. Na aviação é a mesma coisa. Quando eu falo de gerenciamento de riscos na aviação, é porque a atividade de aviação civil, transporte aéreo, exige riscos. E quando eu assumo esses riscos, eu tenho a obrigação de gerir, de administrar, de fazer um processo de gestão de risco para que todos esses riscos fiquem dentro de um nível aceitável ou até um nível mais baixo que esse. Ok? Tá? E como é que é esse processo, né, de gestão de riscos? Né? Então, ou eu atuo para eliminar o meu perigo, ou eu atuo para mitigar o risco. E isso é muito importante. Por quê? Porque esse meu processo ele tem que acontecer, né, de uma forma que seja razoavelmente praticável. Ou seja, eu não preciso colocar, gastar aí muitos e muitos e muitos recursos para trazer o meu risco para dentro de um padrão aceitável. Eu não preciso eliminar todo e qualquer risco. Não, como eu falei, a segurança exige assumir algum risco. A minha operação, a atividade civil, exige assumir algum risco. E para isso eu preciso ter um processo de gerenciamento desses riscos. E como é que eu gerencio esses riscos?
por meio da implementação de barreiras. Então, aqui a gente tem uma figurinha que demonstra um pouco isso. Eu posso ter um evento, e para evitar que esse evento gere algum acidente, e esse acidente gere impactos e consequências, eu coloco barreiras. Quando eu coloco barreiras preventivas, eu estou evitando que esse acidente aconteça. Barreiras preventivas, eu atuo na probabilidade. Eu estou evitando que a chance de alguma coisa aconteça. Quando eu atuo em barreiras depois do acidente, ou seja, para diminuir o impacto daquele acidente, eu atuo em barreiras reativas ou barreiras mitigadoras, que vão atuar na severidade daquele evento. Esse é um processinho de gerenciamento de risco de uma forma visual. Eu tenho um perigo, eu tenho uma consequência, né? E eu tenho aqui os impactos. Quando eu atuo de maneira preventiva para evitar que aconteça, eu atuo na probabilidade. Quando eu atuo de maneira reativa para diminuir o impacto daquilo que já aconteceu, eu atuo na severidade. Tá? Aqui embaixo tem uma técnica de análise de risco, que é a técnica do Voltaire. Eu coloquei só para ilustrar também, para ficar visualmente mais fácil a gente enxergar esse gerenciamento de risco. Então, eu tenho causas, eu tenho medidas de controle, que são as barreiras preventivas, eu tenho um evento, e tudo que acontece depois do evento, eu vou ter aqui controles de mitigação para diminuir o impacto. Então, esse é o conceito, esse é a proposta do gerenciamento de risco dentro da aviação. Tá? E, olhando, como eu falei, a gente precisa agir de uma forma que esse gerenciamento de risco ele seja razoavelmente praticável. E esse razoavelmente praticável dentro da aviação, dentro do transporte aéreo, ele é conhecido como metodologia LARP. A metodologia LARP, né, são as siglas de As Low as Reasonably Practicable. Que significa isso? Tão baixo quanto razoavelmente praticável. E qual é a ideia dessa metodologia? É exatamente o que está descrito aqui embaixo. Todos os esforços devem ser feitos para reduzir os riscos para o nível mais baixo possível, até chegar a um ponto em que o custo da introdução de medidas de segurança adicionais supera significativamente o benefício da segurança. Ou seja, eu preciso assumir riscos. Eu vou mitigá-los até chegar no nível que seja o mais baixo possível. Porque a partir de um ponto, numa análise custo-benefício, não adianta mais eu investir para mitigar e eliminar os riscos, porque isso vai trazer a minha operação para um patamar inviável. Então, a metodologia LARP, ela classifica os riscos em 3 níveis. Eu tenho riscos que são inaceitáveis, riscos que são toleráveis e riscos que são aceitáveis. A hora que eu identifico perigos na minha operação, levanto as consequências e classifico os meus riscos, eu vou ver que eu tenho alguns riscos que são inaceitáveis. Para esses que são inaceitáveis, obrigatoriamente eu preciso implementar medidas mitigadoras, tanto em critérios de probabilidade quanto em critérios de severidade, para poder trazer ele para os níveis inferiores. Até que eu consiga trazer os riscos de uma forma que seja tolerável ou de uma forma que ele seja aceitável, o mais baixo possível, o quão baixo seja razoavelmente praticável. E assim eu consigo gerenciar todos esses riscos e fazer a minha operação ser viável, ser economicamente viável também. Então, eu não preciso zerar todos os meus riscos. Como eu falei, eu só tenho segurança porque eu tenho riscos associados assumidos. O que eu preciso fazer é gerenciar esses riscos. Até que ponto? A um ponto que seja tão baixo quanto razoavelmente praticável. Praticável para que eu implemente as ações e praticável para que a minha operação aconteça. Ok? Todo mundo junto comigo? Em relação aos conceitos, gerenciamento de risco, metodologia LARP? Tudo certo. Beleza, então. Agora a gente entra no terceiro ponto, que é aonde que a infraestrutura e o gerenciamento de risco se conversam. Afinal, a pauta da nossa conversa, né, é a influência da infraestrutura na segurança operacional. Então, a gente vai ver agora como é que os elementos da infraestrutura atuam no gerenciamento de risco. Tá? Aí eu revisito aquele conceito. Lembra aquele conceito de gerenciamento de segurança operacional, de gestão, né, de GSO?
eu vou fazer o quê? Eu vou desenvolver e implementar medidas de forma proativa. E essas medidas estão atreladas a vários pontos. O primeiro dele, o primeiro aspecto, a infraestrutura aeroportuária, falando da atividade aeroportuária. Tá? E para a gente poder visualizar e idealizar aqui, eu vou trazer como case aqueles perigos ou aqueles riscos que são inerentes à aviação. Então, eu tenho vários perigos, muitos deles causados por ações antrópicas, por exemplo, na minha operação. Eu posso ter a interferência de pipas no aeroporto, a interferência de raio laser, de balão, a interferência, às vezes, né, de presença de fauna. Tudo isso são ações antrópicas interferindo na minha operação. Mas a infraestrutura está intrinsecamente relacionada àqueles perigos que são inerentes. E os principais perigos inerentes à atividade, né, da aviação civil, a atividade aeroportuária, os principais deles são as condições meteorológicas. Então, eu vou focar aqui em condições meteorológicas adversas. Tá? Por quê? Porque elas geram situações desfavoráveis ao tráfego aéreo e às operações aeroportuárias, tais como restrição de visibilidade e teto, além de condições de pista escorregadia, e isso constitui um grande fator de risco à segurança operacional. São perigos que acontecem em qualquer aeroporto, em qualquer aeródromo, em qualquer item relacionados à aviação civil. E são itens que estão intrinsecamente relacionados à infraestrutura aeroportuária. Tá? Então, como eu disse, a infraestrutura aeroportuária, pensando em condições meteorológicas adversas ou desfavoráveis, né, ela possui um papel essencial para o gerenciamento desses riscos. Eu separei aqui os 4 principais perigos relacionados a condições meteorológicas adversas que estão relacionados com a infraestrutura aeroportuária. E a gente vai analisar agora como é que a infraestrutura influencia a segurança operacional nessas 4 condições. A primeira condição é a chuva. Né? Então, quando eu falo de chuva, eu estou falando aí, né, de gotas de água, né, de um diâmetro maior que 0,5 milímetros, que caem das nuvens, geralmente associadas pelo quê? Pelo encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio, né, e elevação de correntes ascendentes que fazem aí a chuva cair. Aqui eu tenho um radar meteorológico, né? Se vocês observarem que eu tenho alguns aeroportos, né? Então, Curitiba, Bacaxeri, todos eles aqui, Guarulhos, São José dos Campos, Campo de Marte, Congonhas aqui. E aqui eu tenho, nessa escalinha aqui, mais à direita, os índices pluviométricos e o quanto que vai chover de chuva. Então, azulzinho claro eu tenho chuva muito fraco, verdinho, né, fraco, depois moderado, forte, muito forte. Só para a gente entender que isso é uma coisa que acontece o tempo todo em todos os aeroportos. E quando eu estou falando de chuva, né, que é o meu perigo, quais são as principais consequências desse perigo? Redução de visibilidade, o que pode gerar eventos de RE, né, de excursão de pistas, né, run excursion, e acúmulo de água sobre a pista, que também pode gerar aqui eventos de excursão de pista, principalmente eventos de overrun. E quais são as principais defesas relacionadas à infraestrutura? Então, eu tenho aqui presença de auxílios visuais, e auxílios visuais aqui eu estou falando em caráter geral, então eu estou falando de sinalização horizontal, sinalização vertical, balizamento, luzes, tudo isso, além das questões das declividades transversais longitudinais, grooving e CPA, resa e EMAS. Então, eu tenho aqui, se vocês observarem a questão da chuva, primeiro aspecto, redução de visibilidade. Então, aqui eu tenho, olhando o cockpit de uma aeronave, né, em condições chuvosas, como a visibilidade fica reduzida. Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma câmera, para vocês verem. Em condições sem chuva, eu tenho aqui ó, alguns morros, né, algumas coisas aqui, a 1.500, 2.800 e 5.300 metros de distância. Em condições boas de visibilidade, eu enxergo todos eles. Com a chuva, eu já não consigo enxergar aqui nem o mais próximo, que está aqui a 1.500 metros. Então, como a chuva impacta e reduz a nossa visibilidade. E para isso eu tenho a principal defesa aqui, que são os auxílios visuais. E como eu falei aqui, eu tenho auxílios visuais de maneira geral. Então, eu tenho toda a sinalização horizontal, toda a sinalização vertical, as placas, né?
O sistema de luzes, então, luzes, né, balizamentos de pista, luzes de cabeceira, luzes de centro de eixo de táxi, luzes aqui, o ALS do sistema de aproximação, e os auxílios aqui, eu tenho papi, eu tenho farol, eu tenho a biruta. Então, todo esse pacotinho de auxílios visuais são elementos importantes da infraestrutura para diminuir o risco relacionado à chuva, principalmente relacionados à condição de redução de visibilidade. Os auxílios, eles atuam praticamente em todos, como medidas mitigadoras para todas essas condições que eu coloquei, tanto para chuva, quanto para vento de través, tanto para o enchir, quanto para nevoeiro. Então, eles vão aparecer aí para quase todos esses eventos. Ainda falando da chuva, eu tenho uma segunda consequência, que é o acúmulo de água sobre a pista, né, que pode gerar o quê? As condições de hidroplanagem ou aquaplanagem. E para isso, o que a gente tem como principais defesas? Primeiro, a questão das declividades. Então, quando você constrói uma pista de pouso e decolagem, a pista de pouso e decolagem ela não é plana, ela é como se fosse um telhadinho. Claro, não é um negócio tão íngreme quanto um telhado. Ela tem uma declividade mais suave, para propiciar o quê? O escoamento de água e evitar que tenha um acúmulo de água sobre o pavimento da pista. Então, se a gente olhar... O Diga, Thiago Felipe. quer fazer uma pergunta. Diga, Thiago. Teu microfone está mutado, Thiago. Ok. Tá Vamos ouvindo lá. agora, professor Luiz? Boa Sim. noite, tudo bem? Diga, Estamos tudo bom, ouvindo. Thiago? Estamos ouvindo. Sim, o senhor estava mencionando agora há pouco, no O slide senhor está anterior. no céu, Thiago. Você está bom demais para mim. Tá, ok. No slide anterior, você mencionou a respeito das sinaléticas da pista do aeroporto, né? Das o quê? Desculpa, Thiago, eu não entendi. Da sinalética, os sinais, né? O papi, Dos a sinais, sim. biruta, isso, todas essas informações dentro do safety. Eu queria ter uma opinião do senhor em relação a isso. Por exemplo, você pega o exemplo de São Paulo, né? GRU Aeroportos ali. O aeródromo de Guarulhos, ele é de 85, há pouco tempo atrás descobriram que a declinação magnética dele alterou, né? Houve uma mudança da pintura da cabeceira da pista. Então, depois de 37 anos, descobriram que tiveram essa mudança, desde a fundação do aeroporto até a data de hoje. O que isso influenciaria, professor, na segurança aeroportuária para os pilotos numa aproximação, por exemplo? Na verdade, assim, Thiago, não é que descobriram. A declinação magnética ali, os números ali, eles identificam, né, rumo e azimuth que os pilotos vão seguir para chegar naquela pista. Certo. E a declinação magnética, ela vai alterando à medida com os anos, ela vai alterando de pouquinho em pouquinho até mudar os graus. Quando a gente estava na pista lá, né, antes era 0927, né, ela tinha a questão de 90 graus e 270 graus de azimuth. Agora eu tenho a pista 1028, ou seja, a declinação magnética da Terra foi mudando, vai acompanhando, e agora eu tenho 100, 280. Isso não é uma coisa que foi descoberta, isso é natural. Todas as pistas vão acontecer isso em maior grau ou menor grau, dependendo de como é que elas estão cravadas ali na questão de rumo e azimuth, e elas vão acompanhando. Aconteceu em Guarulhos agora, mas isso acontece com todas as pistas aí e é aplicável em todos os aeroportos. E isso tem a ver com o rumo e o azimuth que o piloto assume para poder aproximar para aquela cabeceira, para aquela pista. Então, quando o piloto está navegando para chegar naquele aeródromo, ele coloca aquele rumo, aquele azimuth que coloca ali. Na pista, a gente coloca só o 0927 ou 1028, mas está relacionado com os graus de rumo e azimuth. Então, hoje é 100, 280. Entendi. Então, é bem provável que em São Paulo mesmo, tanto Congonhas e Campo de Marte, pode haver essa alteração também? Pode haver, mas é o que eu estou falando, depende muito do range, assim, sabe? Porque se as pistas fossem, por exemplo, totalmente paralelas entre si, e com a mesma numeração, com o mesmo código, e elas iam provavelmente mudar muito próximo. Mas, por exemplo, a pista de Campinas,
se não me engano, é 15,33, né? 150, 330, eu acho. E a de Guarulhos agora é 10,28. Então, elas têm ângulos diferentes. Então, elas não vão se comportar da mesma forma. Então, quando muda para um, não necessariamente muda para todo mundo. Depende do seu ângulo, entendeu? E, por exemplo, a gente tem ali um range. Como eu falei, era 0,9, que era 90, e de 10 até 100. Então, ele vai 90, 91, 92, 93, 90. Quando chega no 100, que ele troca por 10. Então, não é uma coisa que vai mudar de uma hora para outra. Ah, estou 0,9 hoje, amanhã é 100, depois de amanhã vai ser 110. Não é assim, entendeu? Entendi. Beleza? Beleza. Obrigado pela pergunta aí, Thiago, bem legal. Valeu. Então, continuando, né? Pensando aqui em acúmulo de água sobre o pavimento, o primeiro ponto que a gente tem é a questão das declividades. Como eu falei, o pavimento de uma pista de pouso, ela é como se fosse um telhadinho, bem suave, mas para propiciar uma queda. Aqui eu peguei a figurinha da Ribaca 154, onde eu tenho as declividades necessárias. Então, se você enxergar aqui, eu tenho a região da pista de pouso, onde eu tenho uma declividade. Nos acostamentos, eu tenho uma outra declividade. Na faixa preparada, que é nas laterais, eu tenho uma outra declividade. Para garantir que a água escoe do quê? Do eixo da pista, ou seja, do centro da pista, da cumieira do telhado, para as bordas, para evitar que aconteça isso daqui, para evitar que haja acúmulo de água. Outros aspectos relacionados à infraestrutura para evitar o acúmulo de água sobre o pavimento é a questão do grooving, né? Então, são as ranhuras transversais aqui para fazer com que a água entre nas ranhuras e saia pela lateral, deixando digamos, a superfície do pavimento sem água, ou a CPA, que é a camada porosa de atrito. Camada porosa de atrito é quando o pavimento ele tem uma macrotextura muito alta, onde a água entra, infiltra sobre o pavimento e escorre por dentro do pavimento e sai na lateral da pista, evitando também o acúmulo de água na superfície do pavimento. Ok? Tá? E ainda falando de acúmulo de água, aqui eu tenho o que a gente conversou um pouquinho ontem com o Juliano. A existência de rezas para o caso de eventos de excursão de pista de overrun. Então, aqui eu tenho 2 casos, 2 aeronaves que vararam a pista e pararam em cima da reza. E onde não é viável, onde não existe a possibilidade de fazer reza, eu tenho aqui o EMAS, né? Então, aqui são aeroportos americanos onde o EMAS foi utilizado aí para a questão para poder parar alguma aeronave no caso de alguma excursão. Então, pensando em chuva, eu tenho aí a questão da visibilidade, onde atuam os auxílios, e pensando, né, no acúmulo de água, eu tenho aí tanto a parte de declividade, CPA, groove, como também a parte de reza do EMAS, com barreiras reativas aí, ok? O segundo perigo relacionado a condições meteorológicas adversas é o crosswind, ou também conhecido aí como vento de través. O vento de través é um vento que aciona aí pela lateral da aeronave. Então, é um vento que está no sentido perpendicular à pista de pouso e decolagem. E, como o vento vem, ele pode alterar aí o percurso a ser realizado pela aeronave, desviando ela lateralmente. Aqui eu tenho um desenhozinho, né, um gráficozinho de como é que um vento de través ou um crosswind interfere aí no comportamento esperado. Espera aí. Tem alguém aqui que levantou a mão? Diga. Ele está aqui como o melhor da vida. Presente, o melhor da vida. Oi, Fânia. O melhor da vida é o Washington. Diga aí, Washington. Que entrei hoje por outro login meu. Te perguntar ali, a gente falando sobre condições da pista, né, condições meteorológicas ali de chuva. Hoje no Galeão a gente implantou, hoje não, né? Já tem mais ou menos aí 1 ano, o RCR, né? Código de Condição da Pista, que é o reporte que nós temos, que é um fator contribuinte para a segurança operacional, né? Que a gente passa ali os códigos, faz o reporte e o comandante, na hora do pouso, ele já sabe as condições que vai encontrar aquele pavimento, né? De contaminante e tudo mais. O RCC é uma ferramenta muito bacana aí, né? Que é a ferramenta de reporte de condições de pista. Na ICAO, aí, também conhecido como GRF, né? O Global Report Format. E eu não coloquei o GRF aqui porque a gente está falando de infraestrutura. O GRF eu estou conectado a procedimentos.
Mas só para explicar aqui, né, o GRF e o RCC, como o Washington bem colocou, quando eu tenho alguma condição, não necessariamente só chuva, mas alguma condição que eu possa impactar ou possa contaminar a minha pista, pode ser chuva, pode ser água, pode ser areia, pode ser óleo, né? Eu tenho aqui as minhas vistorias, as minhas inspeções, e eu classifico, eu divido a pista em 3 terços, e eu classifico as condições em cada um dos terços dessa pista. Então, no primeiro terço eu tenho formação de lâmina d'água de 35 milímetros, a pista está muito escorregadia. No segundo terço, nem tanto e tudo mais. E isso é uma informação que a gente passa para a torre, e a torre comunica aos pilotos. E a cada pouso, o piloto sabe exatamente como é que está a condição de cada terço da pista. Então, o piloto foi lá, recebeu, ele sabe que onde ele vai tocar está com mais água, está com menos água, e isso aumenta a consciência situacional de quem está operando naquela infraestrutura. Como o nosso foco aqui foi falar na infraestrutura, eu não citei, mas como você colocou, Washington, é uma excelente ferramenta para prevenir eventos de excursão de pista, principalmente. Obrigado pela pergunta aí também. Então, voltando aqui um pouquinho, né, sobre a questão do vento de través. Como eu falei, é o vento que vem perpendicular à pista, né, atingindo a aeronave lateralmente e mudando o curso dela. A principal consequência dela aí, né, são aproximações desestabilizadas, que pode gerar eventos de excursão de pista, principalmente veer-offs, que são saídas laterais. Lembrando que excursões de pista, eu posso ter excursão de pista overrun, que é ao fim da pista, posso ter o undershoot também, que é quando eu toco antes da pista, e o veer-off, que são saídas laterais, tanto para a direita quanto para a esquerda. As principais defesas aqui contra o vento de través relacionadas à infra: os auxílios visuais, já comentei, largura da pista, os acostamentos, faixa preparada e faixa de pista. Tudo isso são elementos de infraestrutura aeroportuária que ajudam a evitar aí as consequências relacionadas ao vento de través. Eu tenho um vídeo aqui, me perdoem porque a visualização dele não é 100% boa, mas é um vídeo, eu acho que é um dos melhores vídeos que demonstram a atuação do vento de través. Vocês conseguem ver? Ele não tem áudio mesmo, tá? Sim, estamos vendo. A gente tem alguns aeroportos do mundo, né, que principalmente muitos localizados em ilhas de origem vulcânicas, muitas acidentadas, né, como o aeroporto da Ilha da Madeira. Da Ilha da Madeira, exatamente. Outros aeroportos onde é difícil fazer uma orientação da pista que não seja a que existe lá hoje, né, porque não tem como tirar uma montanha em si, que são aeroportos que são campeões, assim, né, de Exatamente. eventos de travessa. Isso é um elemento importante até de planejamento aeroportuário. Por exemplo, pistas próximas ao mar, geralmente o sentido do vento sempre né, ou do mar para o continente, no período do continente para o mar, no outro período do dia. E geralmente as pistas são alinhadas com o mar. Então você tem a cabeceira alinhada com o mar. Essa é a recomendação até de planejamento aeroportuário. Quando o Felipe bem colocou, quando você não consegue fazer a pista alinhada, e, por exemplo, o caso da Ilha da Madeira, que o Felipe citou muito bem, que é o aeroporto Cristiano Ronaldo, né? Ele é exatamente perpendicular. Então, você tem vento de través o tempo todo ali. Porque durante o dia o vento corre do oceano para o continente, e no fim do dia para a noite o vento corre do continente para o oceano. Né? E é muito comum, e se vocês olharem na internet aí, videozinho de pousos no aeroporto da Ilha da Madeira, vai chover de videozinhos de aproximações não estabilizadas e eventos aí de crosswind. Tá? Só passando de novo aí para todo mundo ver. Reparem que ele já chega meio... A gente fala que é um pouso meio caranguejo, né? Depois ele recebe a rajada de vento. Reparem que ele vai sair, vai tocar lá no acostamento, lá fora da pista, volta para a pista e vai aqui a aproximação caranguejo, que é quando a aeronave chega meio de ladinho aí, né?
E aqui eu tenho, como eu falei, os principais elementos da infraestrutura. Então eu tenho a pista de pouso, os acostamentos, e vocês viram o quanto que é importante eu ter um acostamento, e aí vai o principal ponto. Acostamento e faixa preparada, eles precisam ter o quê? Capacidade de suporte. Eles precisam aguentar uma aeronave ali em cima. Como vocês viram no vídeo, a aeronave saiu da área pavimentada da pista, tocou na área de acostamento e faixa preparada e voltou. Por quê? Porque ele tinha capacidade de suporte. Né? E lembrando que depois da faixa preparada, eu tenho aqui encaixadinho também a faixa de pista, que é um outro elemento de infraestrutura. Qual é o grande objetivo e a grande diferença da faixa preparada para a faixa de pista? A faixa preparada ela tem o objetivo de preservar e proteger uma saída da aeronave ali, mas pensando na aeronave em solo, por isso que ela tem que ter capacidade de suporte. A faixa de pista, que é o que vem aqui, o objetivo dela é proteger a aeronave em sobrevoo, então eu não posso ter obstáculos. Então, enquanto a faixa preparada precisa aguentar o peso de uma aeronave, na faixa de pista eu não posso ter nada que possa acertar, por exemplo, a asa da aeronave. Não posso ter nada de obstáculos. Por isso que é muito importante pensar e mensurar o tamanho, a capacidade de suporte da sua faixa preparada, o tamanho da sua faixa de pista. O regulamento RBAC 54 prevê aí dimensões a partir do eixo da pista de 75, 140 metros de distância aí para faixa preparada e faixa de pista. E aqui uma coisa que eu gosto muito de citar é a importância da biruta. A biruta é um auxílio importantíssimo para identificar ventos de través. A biruta ela identifica a direção do vento, então quando você olha a biruta e ela está perpendicular à pista, é que eu tenho vento de través, e dependendo aqui do como a biruta estiver esticada, eu consigo identificar qual é a velocidade desse vento. Então, aqui eu tenho esses tracejadinhos, cada item tracejado desse são 3 nós de ventos. Então, aqui eu tenho um vento de 3 nós, quando eu tenho 2 esticadinhos, 6 nós, quando eu tenho 3 esticadinhos, 9 nós, 12 nós e 15 nós. Isso é uma informação importante, visualmente muito importante para o piloto. Existem operações aí que são vetadas, por exemplo, a empresa aérea Gol, a companhia aérea Gol, não sei se ainda está assim, mas se tiver alguém da Gol pode me corrigir, mas ela tem limite de restrição de vento de través para 6 nós. Ela é a mais rigorosa das atuais. Exatamente. Eles falam que eles tinham o padrão de segurança Varig, né, que era mais... Exato. E opera aí, então... levantou a mão, não sei se... Diga aí, Anísio. Por favor, repete aí que o slide tá muito pequenino, já não está enxergando as letras. Repete aí essa do biruta aí que eu interessei aí. A biruta aqui, a biruta ela nos dá 2 informações. A primeira, a direção do vento. Então, se eu tenho uma pista e a biruta está perpendicular à pista, como ela está aqui, ó, vamos supor, minha pista está aqui e minha biruta está perpendicular. Significa que eu tenho um vento de través. E de acordo com o quanto ela estiver esticada, eu tenho a informação da velocidade do vento. Cada item desse, por exemplo, eu tenho aqui amarelo, branco, amarelo, branco, amarelo. Cada item desse aqui significa 3 nós de velocidade. Então, se meu vento entra aqui e minha biruta ergue só o primeiro amarelinho, significa que eu tenho um vento até 3 nós. Se o meu vento entra aqui e ela ergue o meu amarelo e o branquinho, significa que eu tenho ventos de até 6 nós. Se o vento entra e ergue o amarelo, o branco e o amarelo, eu tenho vento de até 9 nós. Se ele pegou aqui amarelo e branco, tá vendo que ficou esticadinho? 12 nós. E se ele esticou minha biruta toda, ou seja, os 5 níveis, eu tenho ventos de 15 nós ou mais. Ok? Perfeito. Certo. A gente tem mais uma dúvida. Alguém desconhecido levantou a mão. Vamos lá, desconhecido. Apresente. Alguém desconhecido aí, se faça conhecido. Boa noite, Ulisses aqui falando. Acho que você me Boa noite. Ô, Fernando, para a faixa de pista, tem alguma exigência em norma em relação à conformação do relevo? Tem, Ou pode ser o relevo natural do terreno? para a faixa de pista. Faixa de pista. Lembrando que a faixa de pista, ela também pega a faixa preparada, tá? O que eu quis dizer é depois da faixa preparada até o final da faixa de pista. Isso. Depois da faixa preparada,
eu não preciso ter capacidade de suporte. Tá? Por quê? Porque a faixa de pista daqui para frente, o objetivo dela é proteger a aeronave em voo. Mas eu preciso ter aqui, ó, algumas coisas de rampa ascendente, tá vendo? Por quê? Porque eu não posso ter obstáculos. Então eu não posso ter aqui, por exemplo, sei lá, um poste que fira essa rampa e uma aeronave que venha se deslocar aqui e acerta esse poste. Mas eu não preciso ter aqui capacidade de suporte. Capacidade de suporte eu preciso ter na faixa preparada. Se for considerar aqui uma operação IFR, por exemplo, eu tenho aqui uma faixa preparada, ela vai do eixo da pista até 75 metros aqui para fora. E a faixa de pista, ela vai do eixo da pista até 140 metros aqui para fora. Então, eu tenho os 75 e mais aqui uma outra porção. E essa é a grande diferença. Aqui dentro da faixa de pista, eu posso ter objetos, mas esses objetos precisam ser frangíveis. Que objetos são esses? Os auxílios. Eu vou ter aqui, por exemplo, estação meteorológica de superfície, eu vou ter antenas do glide slope, tá? Mas precisam ter o quê? Bases frangíveis. O que são bases frangíveis? São aquelas bases em que, caso uma aeronave saia e acerte a antena do glide cai. Ela quebra a base dela e diminui os danos, diminui qualquer outra coisa. O Vitor está com uma pergunta também. Diga lá, Vitor. O Vitor? Acho que já deve ter respondido. Estava mutado aqui. A minha dúvida é a seguinte, não sei se eu entendi muito bem qual que seria a diferença entre a faixa de acostamento e a faixa preparada. E uma segunda pergunta seria aonde eu colocaria esses aparelhos sinalizadores, por exemplo, a biruta, se eu colocaria na faixa preparada ou no acostamento, ou seria fora desses três faixas? Tá. Então, a primeira pergunta. O acostamento, ele faz parte da faixa preparada. Ele só tem esse nome diferenciado porque o acostamento, ele é pavimentado aqui. Mas assim como a faixa preparada, ele precisa ter capacidade de suporte. A gente só chama diferente, se você observar aqui, porque ele está pavimentado, tá vendo? Mas é tudo isso aqui, o acostamento aqui é a faixa preparada também. A gente só separou aqui para poder mostrar a diferença entre cada um deles. Em relação aos auxílios, né, aos instrumentos, recomenda-se que eles fiquem fora da faixa preparada, tá? Na região da faixa de pista, mas sejam frangíveis. Tudo que tiver dentro da faixa de pista, que seja um obstáculo, que seja um equipamento, precisa ser frangível. Inclusive, por exemplo, as balizas aqui, ó. As luzes do balizamento aqui, todas elas também são frangíveis. As placas de sinalização vertical são frangíveis. A base da biruta, a base do glide slope, né? Tudo isso que entra aqui, todas elas são frangíveis. Os únicos itens, né, objetos que podem ficar aqui, são esses de auxílios à navegação, considerando essa condição de frangibilidade. Perfeito, obrigado. Beleza? Então, aqui são elementos de infraestrutura para barreiras, né, contra o crosswind ou vento de través aí. Como eu falei aqui, né, o vento de través ele afeta tanto aeronaves pequenas quanto aeronaves grandes, tá, pessoal? Não tem essa de, eu sou grandão, eu não sofro com vento de través. Sofre. Se vocês olharem aqui, eu tenho um A380 e um 747-400 aqui, fazendo aí todo o mesmo pouso caranguejo lá, chegando de lado, por causa do vento de través. E aqui eu tenho, né, a questão da faixa preparada. Aqui dá para ver bem direitinho, ó, Vitor, o que é acostamento, do que é a faixa preparada, tá vendo? A área pavimentada aqui, ó, depois da borda da pista, e a faixa preparada. Reparem o caminho que essa aeronave fez. Ela recebeu uma rajada de vento, foi lá fora, foi igualzinha do vídeo lá. Essa aqui não é aquela do vídeo, mas foi a mesma situação do vídeo. Ela foi, bateu lá fora, voltou e parou aqui. Na faixa preparada com capacidade de suporte. A mesma coisa essa da DHL aqui. Ela saiu lateralmente aqui e... Beleza?
Nosso terceiro ponto aqui, nosso terceiro perigo relacionado a condições meteorológicas adversas é a questão de wind shear, ou cortante de vento, ou tesoura de vento, como é conhecido aí, né? E o wind shear é um fenômeno difícil de ser visto assim, visualmente, mas é quando a gente tem uma mudança muito repentina da corrente do vento. E isso tem esse nome, né, wind shear, ou tesoura do vento, por causa do formato, né? Então eu tenho uma mudança de direção muito rápida, ou uma mudança de velocidade muito rápida, e isso afeta, né, as operações. Tem esse nome de tesoura de vento porque ele aqui faz uma voltinha e parece a tesourinha ali embaixo, né, naquela região onde você coloca os dedos, né? E é um fenômeno que pode ter um impacto muito grande, principalmente quando você estiver muito próximo, em situações de aproximação e muito próximo da cabeceira da pista, ou próximo de regiões que sejam áreas povoadas e tudo mais, né? Porque o que acontece? A aeronave vem, o piloto vem, quando entra nesse wind shear, nessa cortante, nessa tesoura de vento, ele é forçado a jogar a aeronave, o vento joga a aeronave para baixo. Então, ao invés dele seguir uma rampa de slope normal, ele acaba sendo jogado para baixo, e isso pode afetar aí o que ele vai acertar. Aqui eu tenho um outro videozinho explicando como é que funciona aí uma tesoura de vento ou um wind shear. Então a aeronave vem chegando, está tranquilo, está pegando o vento ainda de frente, está tudo tranquilo. E à medida que ele vai passando, reparem que ele está recebendo o vento aqui, o piloto está dando comando para a aeronave ir contra o vento, para não descer. Depois do tempo vem um vento muito forte, uma mudança repentina, e joga a aeronave para baixo. Tá? Então, esse é o fenômeno conhecido como wind shear, ou, né, tesoura ou cortante de vento. E ela está principalmente relacionada ao quê? Uma aproximação desestabilizada ou um undershoot, ou seja, se estiver próximo à cabeceira, o vento vai jogar a nave para baixo e ele vai tocar a pista antes da cabeceira, ou um evento de CFIT, né, que a gente chama de Control Flight into Terrain, que é quando a gente tem um voo controlado contra o solo, principalmente regiões onde eu tenho montanhas, onde eu tenho obstáculos. A hora que eu entro numa cortante de vento, isso me joga na montanha, me joga no obstáculo e tudo mais. E quais são as principais defesas relacionadas à infraestrutura para combater aí os efeitos do wind shear? Então, além dos auxílios visuais, questão de faixa de pista, reza, EMAS, clear e stopway. Então, vamos ver um pouquinho aqui. Aqui eu tenho um exemplo de uma aeronave, né, que teve um undershoot, ou seja, pousou antes da pista, né, nesse aeroporto, né. Aqui eu tenho, se vocês repararem, a cabeceira da pista está aqui atrás, ó. E olha onde está acontecendo alguns toques. Então, isso são eventos de undershoot, quando a aeronave encosta antes da cabeceira da pista. E para mitigar isso, o que eu tenho? Eu tenho o que a gente chama aí, né, dos elementos de infraestrutura. Então, eu tenho aqui áreas de reza e faixa de pista, que tem aí a função, né, de proteger contra esses eventos de undershoot e tudo mais. Né, aqui eu tenho o que for verdinho é a minha faixa de pista, que ele vai até 60 metros depois de cada cabeceira. Depois eu tenho as rezas, né, de 90 por 90, totalizando aqui uma área de 150 metros para prevenir do overrun e do undershoot. E eu tenho outros elementos também, que são as clears e as stoppers, que podem aumentar as minhas áreas preparadas aqui para receber uma operação. E isso influencia, inclusive, nas minhas distâncias declaradas. Então, onde eu tenho uma clear, que é uma zona desimpedida, que pode haver operações de pouso, operações de decolagem,
stopping, para onde eu tenho para paradas de aeronaves, tudo isso são elementos de infraestrutura que me ajudam a agir de forma preventiva, principalmente contra eventos de undershoot e overrun. Ok? O quarto e último aqui, né, de condição climática, é a questão do nevoeiro. Nevoeiro, como a gente sempre fala, é uma nuvem que está aqui no nível do solo junto à superfície. E isso impacta muito as condições de visibilidade. Então, eu tenho aqui uma pista de táxi, para vocês verem como é que fica, e aqui eu tenho uma pista de pouso, uma aeronave aproximando para ver como é que fica. Então, condições de nevoeiro, geralmente eu tenho aí RVRs aí, inferiores aí a 350 metros aí, e isso é um range de alcance visual e é muito baixo. Aqui eu tenho, né, de como é que ele se forma, como é que forma aqui cada um dos nevoeiros, né? Então, a questão da temperatura do ar, quando é muito baixa, fica o vapor d'água e acontece esse ambiente fica muito úmido, eu vou ter aí a questão das gotículas de água suspensa no ar, formando o meu nevoeiro e impedindo aí prejudicando a minha visibilidade. Apitou alguma coisa aqui no meu ouvido. O Osias levantou a mão, por isso que apitou. Osias, meu amigo, diga aí, mestre. Boa noite a todos, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, né, aprendendo mais um pouco. Spani, obrigado aí pelo convite. Só para adicionar, né, até para estudo, que, por curiosidade, essa questão do nevoeiro, aquele acidente em Tenerife, foi um dos fatores, né, para aquele acidente, e foi uma sequência, né, foram vários perigos ali, né, que somaram naquela catástrofe. Aí, quando o nevoeiro, eu falei assim, eu vou comentar, que às vezes os demais aí quiser dar uma pesquisada, muito bom aí para a gente estudar, tá bom? Perfeito. E, mais uma vez, agradecer aí a oportunidade. Eu que agradeço, Osias, obrigado. Eu vou comentar rapidinho mais para frente, mas foi muito bom ter esse briefing aí para já colocar a questão da visibilidade prejudicada e, principalmente, como vocês viram, né, na movimentação. Assim, a movimentação de aeronaves no aeroporto, quando eu tenho condições de nevoeiro e baixa visibilidade, condições LVO, que a gente chama, né, de Low Visibility Operations, eu tenho tudo isso muito prejudicado. Aqui, a Bel está aí? Isso aqui é para você, viu, Bel? Exatamente aqui. Para você esse vídeo aí, Bel. Eu quero. Isso é para vocês verem condições de baixa visibilidade. Aqui à frente eu tenho uma pista de pouso e decolagem. Não é uma rainha? Até com baixa visibilidade. É uma rainha. Reparem que a gente estava na posição de espera da pista, ou seja, a gente está ali a 70, 80 metros da pista. Eu estou falando de um Boeing 747, ou seja, uma aeronave código Echo ou código Fox, eu não vi se é um 7474 ou 7478 ali. E a gente mal vê a aeronave decolando e tudo mais. A gente vai ver quando ela passa literalmente do lado do carro. Então é para vocês entenderem o quão fica prejudicada a visibilidade. Vou colocar mais uma vez aqui para todo mundo ver. É o 400, tem o winglet nas asas. Eu não vi, só vi passando. É ela mesma. É o 400. Então, olha o tamanho do bicho que está ali, olha a proximidade que está na pista e a gente não vê nada. Tá? Então, isso é uma condição que é muito impactante e pode trazer aí sérios danos. Tá? Então, quais são as principais consequências do nevoeiro? Visibilidade reduzida e perda de consciência situacional, o que pode gerar eventos de RI, eventos de run and caution, incursão de pista. Quais são as principais defesas relacionadas à infraestrutura para o caso de nevoeiro? Auxílios à navegação aérea, os auxílios visuais e o SOC-MS, né, que é o Sistema de Orientação e Controle de Movimentação de Solo. Aqui eu tenho os auxílios à navegação, citei aqui alguns, os mais importantes, né, mas eu tenho aqui uma aproximação,
utilizando um sistema de aproximação por instrumentos, onde eu tenho principalmente o glide slope e o localizer, né? Então, com o glide e com o lock, eu tenho aí o quê? Um sistema de orientação que vai guiar a aeronave, o glide, um sistema de orientação vertical, o lock, um sistema de orientação horizontal. Se vocês olharem aqui, né, como é que tá, ele vai dar, se está voando muito alto, se tem que ir mais para cima, mais para a esquerda, mais para baixo, mais para a direita, e o ângulo correto. E assim ele vai guiando a aeronave. Por quê? Em condições de baixa visibilidade, o piloto aqui ele não enxerga a pista. A partir de operações CAT-2, né, que é operações de baixa visibilidade, a gente tem o que a gente chama de auto-landing e autopilot. A aeronave conversa com todos os equipamentos, por isso que eu tenho um sistema de pouso por instrumentos, são os instrumentos do aeroporto conversando com os instrumentos da aeronave e o piloto assistindo. O piloto está ali, se precisar, arremetida. Todo o procedimento de aproximação ele é feito em piloto automático, em auto-landing. Inclusive o procedimento de frenagem. O piloto ele só vai assumir a aeronave quando ela está controlada, velocidade controlada, e literalmente o piloto automático devolve a aeronave para o piloto para que ele tire a aeronave da pista. Né? Então, aqui eu tenho a questão de uma pista totalmente iluminada aqui para um sistema ALS CAT-2, CAT-3, então eu tenho aqui toda o ALS flash, as zonas de toque, início de cabeceira, papi, aqui a mesma coisa, toda ela iluminada, toda ela bonitinha. Tá? Mas, como eu falei, o que preocupa nas operações com baixa visibilidade não são as operações de pouso, não são as operações na pista. Por quê? Porque aqui eu tenho todo um sistema controlado, eu tenho toda uma parte de instrumentos conversando com a aeronave. Quando eu tenho operações em baixa visibilidade, o nosso foco maior como infraestrutura aeroportuária está aqui, ó, da pista de táxi até o pátio. Todos esses sistemas aqui. E aqui embaixo, se vocês observarem, eu tenho um aeroporto com 2 pistas cruzadas. As luzes da pista estão desligadas, que é para a gente conseguir ver só os sistemas de táxi e pátio. Então, depois que a aeronave pousa, que todo o sistema de auto-landing e autopilot foi desligado, o piloto precisa se movimentar aqui dentro. Lembrando, sem enxergar praticamente nada. Da mesma forma que aquele 7474 decolou ali. Ele vai se guiar só pelas luzes de pista, pelas barras de parada e tudo mais, até chegar na sua posição. E aí gera a grande confusão, e aí gera a questão que a gente fala sobre a desorientação espacial e a perda da consciência situacional. E aí vem o grande perigo que o Osias comentou. Os 2 maiores acidentes em solo da aviação, considerando infraestrutura aeroportuária, foram eventos de incursão em pista em condições de baixa visibilidade. Então, aqui à esquerda, eu tenho, como bem comentado pelo Osias, né, o acidente em Tenerife, onde 2 Boeing 747 se chocaram, 583 pessoas mortas, se não me engano. E aqui eu tenho o acidente de Linate, em Milão, onde um MD, eu nunca lembro se é um MD-67 ou um MD-87, né, o McDonnell Douglas, se chocou com um Citation. Por quê? Pelo mesmo motivo. As aeronaves pousaram, tinham que se movimentar, acabaram se perdendo por uma desorientação espacial, entraram nas pistas, né, não conseguiram se comunicar direito com a torre, não sabiam onde estavam, as outras aeronaves foram autorizadas a decolar e acabaram se chocando. Tá? Então, lembre-se, condições de baixa visibilidade, a LVO, aumentam muito o risco de eventos de incursão em pista e de acidentes. A infraestrutura aeroportuária aqui é essencial. Só que QMS, sinalizações, luzes, tudo, para evitar que isso aconteça. Ok, pessoal? Então, a gente passou pelos 4 principais pontos de meteorologias adversas, onde a infraestrutura aeroportuária é fundamental para garantir a segurança operacional.
desde chuva, vento de través, a tesoura de vento, até o nevoeiro. E a gente viu o quão é importante prover uma infraestrutura para garantir a segurança operacional das operações nesses momentos. E agora a gente precisa entender qual é o grande desafio para a infraestrutura aeroportuária. Spânio, quer dizer que para ter segurança eu preciso colocar tudo isso que você mostrou. Eu tenho que ter um montão de luz, eu tenho que ter biruta assim, eu tenho que ter glide, eu tenho que ter lock, eu tenho que ter LS, eu tenho que ter pista assim, assim, assado. E tarará. Agora a gente vai entender qual é o nosso grande desafio. Aí eu revisito aquele mesmo conceito. Lembrando que o quê? Eu sempre vou assumir riscos. Né? Só tenho segurança porque eu tenho risco. O nosso papel é gerenciar o risco para manter dentro de um nível aceitável ou abaixo deste. Tá? E aí eu pergunto, qual seria a operação aérea mais segura? Eu vou colocar aí todos os procedimentos possíveis e imagináveis? Eu vou ter um avião, meu avião vai ter que ter 5 motores para que um seja backup do outro, que seja backup do outro, que seja backup do outro. Eu vou ter todos os passageiros com paraquedas, eu vou ter 5 pilotos, eu vou ter ainda um monte de passarinho amarrado para garantir que meu aeronave fique lá em cima. Essa seria a operação mais segura? Quanto custaria sob o ponto de vista de viabilidade do negócio? Esse é o grande desafio. Eu preciso ter uma operação segura e um negócio que seja viável. Por isso que eu gerencio o risco. Por isso que eu assumo o risco. Nosso desafio como infraestrutura aeroportuária é exatamente essa. Qual seria a operação aeroportuária mais segura de todas? Um aeroporto, uma infraestrutura com todos os possíveis imundos. E isso é viável? Eu tenho uma viabilidade de negócio se eu colocar tudo isso? A Cleiciane. Oi, Cleice, diga aí. Oi, esse é o grande dilema gerencial, não é, Spânio? É fazer, balancear os recursos dentro da proteção e da produção, né? Que é a fonte de vida da empresa, né? Da infraestrutura. Exatamente, Cleice. Esse é o grande desafio. Tá? A mesma coisa também vale para o inverso. Qual seria a operação mais lucrativa de todas? O que eu posso... Qual o tamanho do risco que eu assumo? E quanto custaria isso do ponto de vista de segurança? São os dois trade-offs. Eu não posso exigir muito de segurança ao ponto de eu inviabilizar o negócio, mas eu também não posso relaxar muito em relação à segurança, ou priorizar muito o negócio e relaxar em relação à segurança. Eu tenho que achar esse trade-off. Eu tenho que fazer esse trade-off e achar esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio. E aí entra o papel da infraestrutura aeroportuária. E aí entra o papel de quem trabalha com infraestrutura aeroportuária. E aí eu faço um parênteses aqui e parabenizo e muito o Felipe e toda a equipe da IPOS, porque é exatamente nesse ponto que a pós-graduação da IPOS está trabalhando. E eu falo isso com muita certeza, porque em todas as turmas tem alunos que trabalham comigo. Obrigado. Em todas as turmas. Então, da turma 1 até a turma 4, que ainda vai começar, eu tenho pessoas do meu time, ou do time da CCR, ou amigos, além dos professores, que são muitos meus amigos também, e eu sei exatamente o que está sendo dado, e eu sei exatamente o feedback. E é exatamente isso que o mercado precisa. Eu preciso de alguém que entenda a infraestrutura, entenda esse trade-off e depois materialize isso. Tá? Fechando o parênteses aqui do parabéns, Felipe. Bom, eu só tenho só a agradecer aí, né? Um projeto começou como um hobby, né? E foi crescendo, né? E tá indo. E é por isso que tá dando certo. Porque hobby a gente faz porque a gente ama. Quando a gente faz o que a gente ama, dá certo. Tá. Então, pegando o gancho da Gleice, o que a gente tem aqui? Gerenciamento de riscos é equilíbrio. É o trade-off entre segurança e proteção, operação e produção. Então, o transporte aéreo é um negócio. E, como tal, exige viabilidade econômica para existir. Mas, para que ele exista, níveis aceitáveis de segurança operacional precisam ser implementados. A infraestrutura aeroportuária está incluída nesse desafio. Eu não preciso ter, dependendo do meu aeroporto, tudo aquilo de infraestrutura que eu coloquei.
eu preciso ter a infraestrutura que seja capaz de prover um nível aceitável de segurança operacional para aquela operação que eu vou ter ali. Ok? E um ponto muito importante que eu quis deixar separado e muito claro. Segurança é diferente de conformidade. Isso, quem trabalha com infraestrutura precisa ter em mente. Tá? Por quê? Compliance e conformidade é diferente de performance e desempenho. Tá? Segurança é diferente de conformidade. Ou seja, eu tenho que cumprir as minhas regras de regulação? Sim. A conformidade é essencial para que haja segurança. Mas a conformidade sozinha, ou seja, só ela, pode não ser suficiente para prover os níveis aceitáveis e desejados de segurança. É preciso ir além, analisar a realidade em movimento e identificar pontos onde devemos investir mais que os níveis mínimos exigidos na regulação. Isso é muito importante a gente ter em mente. A regulação, ela pega um espectro. Quando eu tenho a regulamentação que cuida de projetos de aeródromos, o nosso RBAC 154, ele cuida de um projeto de aeródromo. E eu estou falando de um aeroporto que pode ser pequenininho, de um aeroporto que vai ser muito grande. Não tem como uma regulação atingir 100% do seu público, desde o menor aeroporto possível até o maior aeroporto. Então, a regulação ela estabelece parâmetros que vão ser estabelecidos para cada um, mas cabe a nós, que trabalhamos com a infraestrutura, entender se eu preciso colocar alguma coisa a mais. Tá? Por isso que segurança é diferente de conformidade. Eu preciso ter conformidade? Sim. Só ela é suficiente para prover aquilo que eu vejo como o suficiente para a minha operação? Só ela não. A regulamentação apresenta requisitos mínimos, mas às vezes eu preciso mais que o mínimo. E essa visão, essa atitude, compete a nós que trabalhamos com infraestrutura, nós que vamos prover essa infraestrutura. A gente precisa entender isso. E a gente precisa implementar isso. Tá? Como eu falei, o mesmo ocorre com a infraestrutura. O papel aceita qualquer desenho, qualquer projeto que esteja em conformidade com as normas. Eu posso colocar lá o desenho que for. Eu posso ter aqui, ó, isso aqui é um projeto de pista circular ou pista infinita. Cabe no papel. Isso aqui é um projeto de utilizar áreas elevadas e tudo mais para poder pousar aeronaves. O papel aceita isso. Não estou dizendo que isso aqui é inviável não, tá, pessoal? Só estou dizendo que o desenho aceita. E eu posso fazer isso de acordo com norma. Eu vou ter declividade, eu vou ter parâmetro, eu vou ter comprimento, vou ter tudo. Vai estar conforme. Mas isso pode não ser suficiente para prover os níveis que eu preciso de segurança. Por quê? Porque eu preciso analisar a realidade em movimento. Eu preciso tirar o meu desenho do papel, o meu projeto do papel e ver como é que isso ganha vida, como é que isso é operacionalizado. Eu não sei se o Gui está aí, né? Mas o Gui, o professor Guilherme, né, que dá aula de BIM e tudo mais, é fundamental colocar o BIM aqui, as simulações de BIM, ver como é que as coisas fluem, como é que é o fluxo de aeronave, vai para cima, vai para baixo, qual é o tempo de ocupação de pista, o tempo de ocupação, o tempo de táxi, o tempo de pátio. A gente tem N ferramentas aí, ó, sensacionais. Aí o Gui, obrigado, professor Gui. Fundamental aqui a sua parte de BIM aqui para mostrar isso, para tirar o papel do 2D e colocar ali no 3D, no 4D, no 4D, em 4K, em QLED e tudo mais, para a gente ver isso e a gente entender a operação. O projeto aceita qualquer coisa, senão a gente depois constrói o que está no papel e quando chega na hora de operar a gente vê que o negócio não é viável. E aí a gente vai ver que o nosso risco está muito elevado e a gente vai construir uma infraestrutura que depois não vai ser homologada. E a gente não pense que não tem casos. A gente tem ampliação de pista de Recife que só Deus sabe. Quantas cabeceiras foram recuadas aí depois porque descobriram que tinha obstáculo na aproximação? Né? Então, tudo isso é importante, todo esse pacote tem que ser visto. E isso é a nossa função. Quem trabalha com infraestrutura tem que ter esse viés. É o viés da segurança, é o viés da operação, junto com o viés do desenho. E aí eu abro um outro parênteses e parabenizo de novo a equipe do Felipe, porque eu tenho vários professores, não é porque são meus amigos também, mas trazem esse viés. Não é só construir, não é só desenhar.
como é que você vai operacionalizar isso? Bom, a gente tem duas perguntas aqui, do Manuel, que levantou primeiro, e depois do Pedro. Manuel? Diga, Manuel. É o meu Manuel? Manuel Neto. Manuel Infraero. Boa noite. Tudo bom, Manuel? Como é que tá? Eu queria só, esse público tão especializado, eu queria que você, quando você falou de perigos e riscos, eu queria só que você situasse aí, que incluísse, quando a gente considera os perigos, considerar um conceito que é o conceito do cenário, entendeu? Porque, digamos, você não pode considerar um perigo-risco assim estático, entendeu? Digamos, eu queria que você desse esse viés de considerar o perigo dentro de um cenário, ou seja, o aeroporto tendo aquela não conformidade ou aquela inconformidade e o aeroporto operando, né? Com toda a sua infraestrutura trabalhando e considerar aquele perigo, porque aí você consegue ver a interface, né, daquela situação não conforme que ela interagindo com a operação do aeroporto. Queria que você fizesse um pouco de comentário sobre esse assunto. Perfeito, Manuel. Eu separei, um pouquinho mais para frente ia comentar sobre isso, mas vou só aproveitar o seu gancho. Porque, assim, quando eu falo em perigo, é importante colocar todo o contexto em que aquele negócio ou aquele perigo está sendo analisado e está sendo viável. Por exemplo, eu tenho uma coisa besta, por exemplo, um vento, que nem a gente colocou. Eu tenho um crosswind, um vento de través. Um cenário de vento de través, se eu tenho uma pista que tem 45 metros de largura, 15 metros de acostamento, tudo isso, eu tenho um risco de excursão de pista. Se eu tenho uma pista que tem 30 metros de largura sem acostamento, meu risco é outro. Quando o Manuel coloca que a gente precisa avaliar o cenário, o mesmo perigo, ele não vai se encaixar como uma caixinha ou uma fórmula em qualquer aeroporto. Eu vou ter condições que podem atenuar ou podem agravar. O cenário precisa ser avaliado. E isso vai interferir na minha probabilidade e na minha severidade. Então, um perigo ele tem que ser avaliado dentro do seu contexto, de acordo com as barreiras existentes, tanto as preventivas quanto as reativas. E aí você vai pensar no risco e aí você vai contabilizar todo esse cenário para fazer o seu gerenciamento de risco. Às vezes, para um cenário, eu vou precisar de X barreiras. Para outro cenário, eu vou precisar de menos ou mais barreiras. Depende do meu contexto, depende do meu ambiente, da minha estrutura, da minha operação e tudo mais. Ok? Pedrinho, diga aí, tá com a mão levantada também? E aí? Estou aqui. Não, eu ia complementar, né? Boa noite a todos. O que você falou de envolver realmente a infraestrutura, os processos operacionais e o safety, né? Nos projetos. De alguns lugares que eu já passei, a gente vê que mesmo desenhando o projeto, fala, não, vou atender os requisitos mínimos, e aí quando você não consulta, não passa um pente fino, cara, por onde vai entrar um caminhão da comissaria, como que vai operar o abastecimento aqui nesse pátio, e aí você começa a ver que foi pensado só no avião parado, embarque e desembarque do passageiro, e a operação em si não foi levada em conta. E o SGSO, né, ou o safety das empresas aéreas, o safety dos aeroportos, participar do design do aeroporto é muito importante, né? Fazer valer, né, os conceitos operacionais. Porque hoje é fácil a gente chegar no aeroporto e você ver um pátio que está com envelope, que é um gargalo para a própria operação, né? Porque você tem um poste, tem um poste de iluminação, uma ponte de embarque que ela invade o envelope, né, a ponte de embarque ao lado da aeronave invade o envelope operacional e por aí vai. Então, assim, a diferença de você ter pessoas que vão trabalhar com infraestrutura e que têm o conhecimento do safety, o conhecimento operacional, agrega muito no desenvolvimento do projeto. Você acaba diminuindo os retrabalhos que você teria lá na frente, né? Exatamente, Pedrinho. É essencial isso. E não só quando a gente fala, não só
Não só pensando em projeto de pista, né? O Pedrinho falou que projetos de pátio, operacionalizar, distanciamento entre asas, né? O que eu tenho que ter, o que eu vou passar ali? É o caminhão abastecedor, é toda a equipe de ground handling, de catering, tudo isso nesse pacote, né? Obrigado, Pedrinho, obrigado, Manuel, aí pelas considerações. Tá? E, como eu falei, a gente precisa analisar isso em movimento e saber se a gente precisa colocar aí, investir, né, em níveis acima aí, além do mínimo. O mínimo é obrigação. Depois a gente vai partir para a eficiência. Tá? E aqui, até para mostrar um pouquinho desse contexto, desse cenário que o Manuel falou. Eu trouxe como exemplo aqui, ó, aqui nesse cantinho da esquerda, eu tenho os requisitos de fonte secundária de energia elétrica para uma pista de pouso que opera aproximação visual, né, uma pista VFR, uma pista IFR não precisão e uma pista IFR CAT1. Aqui são requisitos do RBAC 154, ou seja, RBACs de projeto. RBAC que tem requisitos de projeto. Do que esse requisito trata, a tabela F1? Ele trata o quê? Quais são os auxílios luminosos da pista de pouso que precisam de energia? Então eu tenho aqui, né, luzes laterais, luzes de cabeceira, PAPI, sistema de luz ALS, tudo mais. Para esses requisitos, para esses elementos de infraestrutura aqui, para esses auxílios, no caso dessas pistas, eu tenho um tempo máximo de comutação, ou seja, se a minha energia cair, em quanto tempo que esses auxílios precisam de energia? Eu tenho aqui pelo regulamento, 15 segundos. Reparem que os 15 segundos se aplicam para uma pista VFR, para uma pista IFR não precisão e para uma pista IFR CAT1. Tá todo mundo consegue ver o vídeo aqui? Sim. Eu tenho aqui no cantinho, aqui é uma aproximação, aqui eu estou dentro do cockpit da aeronave, e aqui na frente eu tenho uma pista, estão vendo? Então vamos lá. A aeronave está aproximando, chuvinha caindo. A pista apaga. Nessa hora, o que eu faço? Eu falo para o piloto, fica tranquilo, volta com 15 segundos. E aí? E outra, lembra que eu falei que a gente precisa saber ir além do mínimo? Por quê? Depende do meu aeroporto, depende da minha operação. Eu coloquei aqui, ó, 4 aeroportos que operam CAT1. Os 4 aeroportos aqui, em tese, eles têm a obrigação de retornar aqui em até 15 segundos. Primeiro aqui é Petrolina. Eu tenho uma dinâmica operacional. Segundo aqui é Brasília. É um aeroporto que eu tenho 2 pistas. Terceiro aqui, Congonhas. O quarto, Santos Dumont. Fala para um piloto que está operando em Santos Dumont, fazendo a aproximação pela... Agora nunca sei. Bel, é a 20 ou é a 02, que é perto do Pão de Açúcar? É a 02. Então, e aconteceu recentemente, né? Então fala para um piloto aproximando pela 02, lá no Santos Dumont, fazendo a perna do vento com a barriga do avião virada para o Pão de Açúcar e a pista apaga, fala para ele que volta em 15 segundos. Pode continuar operando. Ou para um piloto lá em Congonhas, com trocentas aeronaves enfileiradas, porque Congonhas é uma aeronave atrás da outra, enfileiradas, e fala, continua o procedimento que volta em 15 segundos. Petrolina, talvez dê. Fala para ele, não, vai lá, remete, faz o circuito de novo, dá tempo da pista voltar e tudo mais. Congonhas, Santos Dumont, eu não posso. Por mais que meu requisito deixe aqui, que eu permita, né, que eu volte em 15 segundos, mas operacionalmente, meu risco lá é muito alto se me demorar 15 segundos para voltar. Por isso que nesses aeroportos eu tenho no break, eu tenho um monte de coisa. Isso é analisar o cenário. Isso é ir além do requisito, além do mínimo. Isso é analisar o viés da segurança na infraestrutura. Isso é analisar a infraestrutura em movimento, a infraestrutura em operação. Porque no projeto, ela está conforme. No projeto, ela está compliance. Operacionalmente,
ela está com risco elevado. Isso é a gente tomar conta e zelar pela nossa infraestrutura com foco na segurança operacional. Beleza, pessoal? Fica a dica para vocês. Segurança é diferente de conformidade. E você não vai encontrar esse textinho aí, em nenhuma ISO, em nenhum RBAC, em nenhum NR. Pode acreditar, é verdade esse bilhete. É por isso que a gente está sendo capacitado. É por isso que tem tudo isso que a gente está fazendo. Precisamos de profissionais diferenciados para poder enxergar isso nas nossas operações, para termos infraestruturas eficientes, para termos operações seguras. Beleza? Meus queridos, era isso que eu separei para a gente conversar hoje. Eu abro espaço para vocês. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem algum comentário, fique à vontade. Vamos lá, Abel. Só escutei pulando, mas eu não estou vendo, não. Eu não quero passar à frente de ninguém, hein? Gente, mas eu só queria saber se dá tempo de mais uma hora para eu ficar parabenizando. Espetacular, Spani. Espetacular. Vou dizer para você uma coisa fantástica. Esse seu slide que fala justamente... E você pode voltar ali nele? Esse último. Esse daí. Vamos mudar? Vamos fazer um abaixo-assinado para mudar a capa da RBAC 154 de muita norma para começar com isso? É exatamente isso. É uma maneira de representar, de resumir. Realmente, ó, show de bola, viu? Eu assino embaixo, eu só não vou fazer aqui assim, porque não dá, mas excelentes colocações, tá muito de parabéns, muito feliz de conhecer você, muito feliz mesmo. Rapaz, como se não me conhecesse, né, Bel? Mas é um prazer, gente, é uma maravilha, você poder ouvir isso e explicar dessa forma, com tanta propriedade, é muito bom, eu fico satisfeita demais de ver isso, muito. Adorei, aprendi um monte de coisa, viu? Aqui na sua palestra, muita coisa. Nossa, que honra conseguir ensinar alguma coisa para a doutora De Rhodes. Chegar em casa hoje, ó, dormir com o ego inflado. Desculpa. Manuel também está com... Ia comentar alguma coisa, Manuel? Isso. Eu queria... Aproveitando aí que o Spani falou muito bem a questão da conformidade, né? Não está, conformidade não significa segurança. Então, a gente remetendo lá ao RBAC 153, onde a gente fala, né, que são os requisitos mínimos, né? Ou seja, aquilo que está no RBAC 153 são os requisitos mínimos, né, de segurança que os aeroportos têm que atender. E aí a gente se depara diante de um problema, porque, digamos, nos órgãos públicos, você tem que estar em compliance, né? Atender o requisito. E como o Spani bem explicou aí, né, nessa palestra, foi que você tem que ir além dos mínimos. Então, isso fica muito difícil, né, para você explicar, né, digamos, que você tem que gastar além daqueles requisitos que estão, digamos, que já estão conforme, né? Mas dentro do conceito da segurança operacional, a gente tem uma cultura, né, que todo mundo assim está falando da mesma língua, né? Eles já estão entendendo, né? Mas a gente encontra essa barreira, né, do gasto e também do normativo, como que você tem que justificar uma despesa que você vai gastar além daquilo que já está conforme. Mas eu só frisando esse item que foi muito importante. Obrigado. Exato, Manuel, obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém aí, pessoal? Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos aí pela participação nesses 3 dias, né? Eu acho que foi um evento onde todos nós
aprendemos bastante, né? E só lembrando para aqueles que têm interesse, amanhã está começando a 4ª turma, ainda dá tempo de se matricular, quem tiver interesse só em procurar aí o IPOS, tá? E gostaria imensamente de agradecer o Spanner por estar aqui hoje, agradecer o Capucho que teve ontem, agradecer a professora Bel que abriu esse nosso workshop, né? E dizer que eu me sinto muito realizado e feliz com todo esse evento, com a qualidade que a gente teve de apresentações. Já fui em alguns simpósios, alguns congressos, e confesso que o nível foi muito alto e até em determinados pontos passou até de alguns congressos, porque aqui a gente viu a questão prática, né? A questão mais voltada para a atualidade, né? Então, gostaria de agradecer imensamente e vou deixar o Luiz aí fazer as últimas considerações aí. Não, Felipe, primeiro eu que agradeço a primeira participação de todos. Foram 3 dias muito louváveis, a gente conseguiu falar de bastante temas importantes, e foi muito bom. É muito bom isso para o nosso setor. A gente está com um setor que está muito aquecido nos últimos anos, então a gente precisa subir a nossa régua, a gente precisa subir o nosso sarrafo, né? Então é muito importante a gente trazer esse conhecimento, trazer essa troca de experiências. Então, fico muito feliz de ouvir da Bel que aprendeu alguma coisa do mesmo jeito que eu aprendo todo dia com ela aqui, né? Eu falo todo dia porque todo dia eu perturbo ela aqui no trabalho. Do mesmo jeito que eu sempre aprendo um pouquinho com o Juliano e aprendo com cada um de todo mundo que passa por mim, que traz um pouquinho de experiência. E eu fico muito feliz em deixar um pouquinho desse aprendizado com cada um de vocês. Então, muito obrigado, Felipe, pela oportunidade. Você sabe que a frequência está sempre aberta, a frequência está sempre livre. Se o que você precisar, conte sempre comigo. É uma alegria estar aqui, é uma alegria poder participar de um evento como esse. Obrigado a cada um de vocês aí que participaram, ficaram aí até 10 horas da noite. Alguns amigos que eu não vi há um tempão, Ju, Cadu, todo mundo aí, uma alegria reencontrá-los. Desejo muito sucesso para cada um de vocês nas operações de vocês, cada um dentro do seu barquinho, cada um dentro do seu nicho, seja na companhia aérea, seja nos treinamentos, seja nos aeroportos. Mas a aviação civil é um sistema porque tudo funciona junto. Então, a nossa infraestrutura está aí para que tudo opere junto, para que todos trabalhem juntos. Tá? Então, muito obrigado, foi uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelas participações. Lá no primeiro slide tem o meu contato, tá? E se alguém quiser também, não tem problema nenhum. Às vezes eu demoro para responder, tá? Mas é porque eu estou mega ocupado. Mas podem me acionar no LinkedIn, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Fiquem à vontade, tá? Muito obrigado por tudo e até uma próxima. Aproveitem, quem ainda não está matriculado, super recomendo a pós, tá? Uma baita oportunidade. Como eu falei, profissionais de um gabarito elevadíssimo, e eu estou colhendo os frutos de tudo isso. Todo mundo que está voltando agora, depois das pós, sempre está com um degrau mais alto, um nível mais alto, e isso é muito bom agora falando do ponto de vista de mercado. Tá? Querendo ou não, eu tenho aí 30 pessoas na minha equipe, muito feliz porque a grande maioria delas estão aí, ou já concluíram a pós, e eu consigo ver todo o incremento que tem sido trazido e tem sido gerado. Então, quem puder, aproveitem a oportunidade, façam, porque realmente está sendo um diferencial. E sucesso para vocês, galera, só o que eu tenho a dizer. Muito obrigado, sucesso, e é isso. Bom, uma boa noite a todos. Então, de novo é isso aí. Então, pessoal, quem tiver interesse na pós, eu vou deixar o contato aqui, tá? Pode procurar a Soraya, tá? Ela tá organizando as questões das matrículas, todas as informações, estou deixando o contato aqui no chat, tá? E convidá-los, né? Para quem quiser estar fazendo parte da nossa pós, da nossa 4ª turma, né?
então está participando. Mais uma vez, agradecer ao Luiz, a professora Bel, professor Juliano e a todos vocês que fizeram desse evento um grande sucesso. Tá bom, pessoal? Desejo a todos uma ótima noite, né? E para aqueles que vão ter o feriado, né, que não é o nosso caso, que tenham um feriado e um bom descanso. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos. Valeu, pessoal. Boa noite, gente. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Vai. Boa noite aí, pessoal. Valeu, Spani. Excelente aí. Ju, manda um beijo para a Dudinha. Um abraço, obrigado por tudo aí, pelo conhecimento aí. Um abraço, Spani. Eu que agradeço, Aziz. Cadu, meu querido. Valeu, Consegui pegar tempo, viu? Que eu tô numa conexão. E deu tempo certinho a conexão aqui em Guarulhos. Agora eu tô seguindo, voltando para casa. A Ju falou. Fernandinho, tô chegando. Aí. Obrigado, Fernandinho. Valeu, Max. Mestre Washington, obrigado. Boa noite, gente. Até logo. Belzinha. Boa noite. Beijo, Bel. Tchau, Bel. Minha parceira. Beijo, Ju. Beijo. Valeu, Spani. Bola, como sempre. Valeu, meus queridos. Boa noite, André, obrigado, quanto até mais. tempo, André? Ô, meu amigo. Saudade das oficinas do Spani, oficina SGSO. Grande Osiris. Cris também. Muito bom ter você aí, Cris. Tô vendo seu empenho, viu? Estudando pra caramba aí, tô curtindo. Abraço, Spani. Parabéns aí, Spani. Valeu, André. Bom te ver, meu amigo. Te ver, hein? Ficar perdida. Você tá indo bem. Está sendo visto, Cris. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Pra você Boa noite, também, pessoal. Cris.